Deuses do rock. O reinado do Led Zeppelin. Led Zeppelin. Só o nome já evoca poder. Energia bruta, indomável. Eles foram os titãs do rock dos anos 70, uma força sem igual. Jimmy Page, o mago da guitarra. Robert Plant, o deus de ouro com uma voz dos céus. John Paul Jones, a espinha dorsal musical. E John Bonham, a fera da bateria. Juntos, eles criaram um som que redefiniu uma geração. Do balanço blues de Whole Lotta Love às profundezas místicas de Stairway to Heaven, a música deles era uma jornada. Era alta, era pesada e era inovadora. O Led Zeppelin não apenas tocava música, eles viviam a música. Seus shows eram lendários, cheios de improvisos extensos e a presença de palco eletrizante de Plant. Eles eram mais do que uma banda, eles eram um fenômeno. Álbuns voavam das prateleiras. Estádios esgotavam em horas. O mundo era cativado por seu talento bruto e sua aura de mistério. Eles eram os reis indiscutíveis do rock and roll. Mas como todas as lendas, seu tempo estava destinado a ser interrompido. Uma tragédia os aguardava, uma que envolveria a banda em sussurros e especulações. Daria origem a uma teoria tão bizarra, tão inacreditável, que se tornou parte de sua história. Esta é a história da teoria da morte que assombra o Led Zeppelin há décadas. A tragédia da Sunset Strip, uma estrela se apaga. O ano era 1980. Um ano já gravado na história da música pelos motivos errados. O mundo ainda se recuperava da perda de John Lennon. Então, em 25 de setembro, outro golpe atingiu o coração do rock and roll. John Bonham, o baterista estrondoso do Led Zeppelin, havia partido. Ele foi encontrado sem resposta na mansão de Page, em Windsor, o lugar onde o Led Zeppelin costumava se reunir, festejar e criar. A causa oficial da morte: intoxicação acidental por álcool. Bonham, conhecido por sua personalidade exuberante e seu apetite igualmente lendário por excessos, havia sucumbido aos seus demônios. A notícia atingiu o mundo da música como um estrondo sônico. Era impensável. O Led Zeppelin, a banda que parecia invencível, havia sido destruída. A dor era palpável, um luto coletivo por um gigante caído. Bonham, o coração da banda, havia partido. Os membros restantes estavam devastados. Page estava inconsolável. Plant perdido na dor. Eles sabiam instantaneamente que o Led Zeppelin não existia mais. Sem Bonham, era simplesmente impossível. Eles emitiram um comunicado curto e pungente. Desejamos que seja conhecido que a perda de nosso querido amigo e o profundo respeito que temos por sua família, juntamente com o sentimento de harmonia indivisa que sentimos por nós mesmos e por nosso empresário, nos levaram a decidir que não poderíamos continuar como éramos. O poderoso Zeppelin havia caído na terra. Sussurros ao vento. A teoria da morte emerge. Após a morte de Bonham, um vazio foi deixado no mundo da música. Os fãs buscavam respostas, consolo, qualquer coisa para dar sentido ao silêncio repentino de seus ídolos. Foi nesse terreno fértil de luto e incerteza que as sementes da teoria da morte foram semeadas. Sussurros começaram a circular. A princípio, apenas rumores silenciosos entre fãs obstinados. Seria verdade? Poderia o homem que eles conheciam como John Bonham ainda estar vivo? A teoria propunha um cenário macabro, que Bonham não havia realmente morrido naquela noite, mas havia encenado sua própria morte. Os motivos oferecidos eram tão variados quanto estranhos. Alguns sussurravam sobre uma tentativa desesperada de escapar das pressões da fama. Outros falavam de um pacto com o diabo, um pacto fáustico que deu errado. Outros ainda apontavam para as lutas bem documentadas de Bonham contra o álcool, sugerindo que ele havia buscado um novo começo sob uma nova identidade. A teoria ganhou força na era pré-internet através do boca a boca, fanzines e discussões de rádio noturnas.
alimentada pela falta de informações concretas e pelo desejo de se apegar à lenda do Led Zeppelin, a teoria da morte começou a criar raízes na mente de alguns fãs. Era uma forma de lidar com a situação, um vislumbre de esperança diante de uma perda insuportável. Alimentando o fogo. Ocorrências misteriosas. Com o passar dos anos, a teoria da morte se recusou a morrer. Ela foi mantida viva por uma série de ocorrências inexplicáveis e coincidências que pareciam dar credibilidade ao inacreditável. Cada incidente, por menor que fosse, era aproveitado pelos proponentes da teoria, adicionando lenha à fogueira da especulação. Havia as mensagens enigmáticas, supostamente embutidas na música do Led Zeppelin. Mensagens ao contrário, que insinuavam uma verdade mais profunda. Fãs afirmavam ter descoberto faixas ocultas em álbuns, sussurros e gemidos que soavam estranhamente como a voz de Bonham. Avistamentos do baterista foram relatados de todos os cantos do globo. Um homem corpulento em um bar no Marrocos, uma figura de cabelos compridos desaparecendo em um beco em Nova Orleans. Cada história, embora não comprovada, aumentava a mística e alimentava a crença de que Bonham ainda estava por aí, escondido à vista de todos. Até mesmo o silêncio da banda sobre o assunto foi interpretado como um sinal. Sua recusa em abordar diretamente os rumores só serviu para aprofundar o mistério. Alguns viram isso como respeito aos desejos de Bonham, enquanto outros interpretaram como um reconhecimento tácito da verdade. A linha entre fato e ficção tornou-se cada vez mais turva.